Hola chicos, soy Noelia Dueira, sua professora de espanhol. Nesta aula veremos colocação pronominal. Este é um assunto desafiador e muito interessante porque é bem diferente do português. Começamos com pronombres directos e indirectos. Então, yo, me, tu, te e te. Él, ella, usted, lo, la o le, se, si es indirecto. Nosotros, nos, vosotros, os, ellos, ellas, ustedes, los, las, les e se. Então, já olhando aqui, você percebe que o que muda é terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Quando é directo, lo, la, indirecto, le, se. Directo, los, las, indirecto, les, se. Certo? Então, agora a gente vai entender melhor com o exemplo. Ele comprou um regalo à la novia. Ele com acento é ele sem acento é o, lembrando, comprou um regalo à la novia. Regalo, presente. Novia, namorada. Se eu quisesse falar de noiva, seria prometida, ou prometido, noivo. Tranquilo? Então aqui, ele comprou um regalo à la novia. Qual é o complemento direto? O que é o complemento direto? O quê? O que ele comprou? Um regalo, certo? E qual é o complemento indireto? A la novia, ou seja, para quem? Então, complemento direto, que? Complemento indireto, para quem? A quem? Então, aqui a gente tem, ele lo comprou a la novia. Por quê? Porque eu quero substituir este um regalo por um pronome. Então, voltando aqui, se é direto, ou é lo, ou é lá, ou é los, ou é las. Como é um regalo, é lo. Tranquilo? E aí vai antes do verbo, que é na maioria dos casos. Porque lembrando, não existe hífen em espanhol. Então, o pronome ou vai antes do verbo, ou vai depois. Então, aqui, ele lo comprou a la novia, porque eu troquei esse um regalo por lo. Agora, eu quero trocar o complemento indireto, a la novia. Então, como é que eu troco o indireto? A la novia, le, porque é para quem? Então, aqui, mesma construção. Ele le comprou um regalo. Ele comprou um regalo para ela. E agora eu quero substituir um regalo e la novia, ou seja, eu quero substituir o complemento indireto e o direto. Sempre vai antes o indireto e depois o direto. Então, eu tenho aqui, ele se lo comprou. Eu não posso colocar le lo comprou, porque lembrem, eu tinha le e lo, então seria ele le lo comprou. Pela eufonia, eu coloco se. Sempre o le vai ser se. Independente, percebam que eu coloquei aqui los, las, les e se, le e se. Então, esse se não existe plural. Se fosse, ele comprou um regalo a las novias, ou melhor, a los amigos, eu colocaria se lo comprou também, porque é plural. Tranquilo? Então, ficou antes do verbo. Mas a colocação pronominal é interessante porque eu posso fazer após o verbo. Vale destacar que os únicos casos em que o pronome vai depois do verbo, e sim, ele junta com o verbo, e é isso que é o mais desafiador, é quando eu tenho infinitivo, gerúndio, percebam como eu pronuncio, gerúndio, la G não é G, e não tem acento gerúndio. E imperativo. Então, vai após o verbo. Nos exemplos vai ficar mais claro. Voy a comerlo. Comer é o verbo infinitivo. Lo é o quê? Por exemplo, eu digo, vas a comer el bocadillo? Bocadillo é um sanduíche, usado muito esse termo na Espanha. E daí eu quero dizer, sim, vou comê-lo. Certo? Então, eu digo, voy a comerlo. Então, eu coloco junto do verbo em infinitivo, certo? Estou leyéndolo. Aqui entra o desafio maior. Então, estou lendo o livro, por exemplo,
Estás leyendo o livro? Sí, lo estoy leyéndolo. Eu poderia colocar o pronome antes do verbo voy e antes do verbo estar, certo? Porque aqui eu tenho uma perífrase, que é ir, mas mas infinitivo. Aqui eu tenho uma perífrase, que é estar, mas ler, infinitivo. O que é uma perífrase? É quando eu tenho dois verbos juntos. Então, essa mesma frase poderia ser lo voy a comer, ou eu escrevo voy a comerlo, porque aqui é infinitivo. Estou leyéndolo, vai o pronome aqui, e aqui eu tenho um acento, tá? Porque legendo não vai acento, pero leyéndolo vai, porque ela se converte numa esdrúxula, que seria para nós uma proparoxítona. E eu poderia colocar lo estoy leyendo também. Aqui eu tenho dímelo ahora. Di é dizer imperativo, que é um imperativo irregular. Me lo. Então, me diz isso agora. Me, para mim, que é o eu. Lo, o quê? Sempre é indireto e direto depois. Percebam que é a mesma coisa. Se lo, me lo. A relação indireto, direto, indireto, direto. Lo voy a comer, que eu coloquei aqui, falei antes para vocês, lo estoy leyendo. Resumindo o assunto desta aula, vimos colocação pronominal, objeto direto, directo, indirecto e o importante, o pronome vai depois do verbo quando ele é infinitivo, gerúndio e imperativo e nos demais casos vai antes, certo? Tranquilo? Besos! Los dejo. Chao, chao.